Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Quase que um ano depois, eu vou finalmente fazer uma continuação, né? Uma parte 2 do meu vídeo falando sobre o método Kumon. Caso você ainda não tenha visto, vou deixar o link na descrição. Mas no ano passado, eu fiz um vídeo incrível sobre o método Kumon, falando mais especificamente sobre o curso de inglês, né? Eu fiz várias aulas lá, aprendi tudo sobre o método e passei aqui no canal não só como funciona o método Kumon, mas também dicas para você aplicar o método na sua vida, no seu estudo diário. Mas hoje eu vim com uma continuação muito especial. O vídeo de hoje vai falar 10 fatos sobre o Kumon, como funciona, que são assim, na verdade, as 10 dúvidas mais frequentes que as pessoas mais têm para entender como que funciona todo o processo, todo o aprendizado, como que isso se aplica na sua vida e como que pode te ajudar e te trazer muitos e muitos benefícios. Então, assim, basicamente, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar em que universo você vive, Kumon é um método autoinstrutivo individualizado criado por um cara chamado Toro Kumon nos anos 50. Porque, assim, a história de vida dele é muito incrível mesmo. Ele era um homem normal, assim, matemático, professor de matemática que tinha um filho e ele começou a tentar desenvolver um método para ajudar o filho dele na escola, né? Só que como ele não passava muito tempo em casa, a alternativa que ele encontrou foi, todos os dias ele deixava pro filho dele papéis com exercícios básicos para ele fazer de matemática. Exercícios realmente abaixo do nível que ele já tinha na escola. Pro filho dele fazer esses exercícios sozinho e assim treinar, né? Já que o pai dele não passava muito tempo em casa, o filho tinha que estudar o tempo todo sozinho. E a partir daí, o filho dele foi evoluindo, foi fazendo exercícios cada vez mais avançados, até que ele alcançou o nível que ele deveria estar na escola e depois até ultrapassou. E assim, o método dele cresceu, se popularizou não só no Japão, que foi onde nasceu, mas hoje também é aplicado em países ao redor do mundo, inclusive no nosso lindo país, Brasil. E assim a gente chega à primeira pergunta, ao primeiro fato, que é, o que é o Kumon, né? O Kumon é esse método que foi inventado nos anos 50, aperfeiçoado desde então, e que ele visa criar nas pessoas que fazem, né, que praticam, o autodidatismo, a autoconfiança, né? Até melhor a autoestima da pessoa à medida que você vai evoluindo, você vai criando muito mais confiança em si mesmo e você vai criando muito mais disciplina para os estudos, né? Porque você estuda sozinho e a partir daí você consegue criar o hábito de estudar, você consegue realmente inserir os estudos no seu dia a dia para você ir subindo de nível, né? Você vai melhorando de uma maneira muito orgânica. Então, assim, é um método que tem várias vantagens. Além de que é um método individualizado, né? Então, assim, as pessoas, elas não são organizadas em turmas, por idades, não, é 100% individual. Cada aluno com suas especificidades, né, com as suas dificuldades, com as coisas que é bom, cada um tem o seu estudo individual e a partir daí consegue estudar sozinho e ir se desenvolvendo. E o primeiro passo é você fazer um teste de nível para orientadora ou orientador saber em qual material você vai começar as suas aulas. E a partir daí, as aulas e os materiais vão sendo aplicados de acordo com o ritmo de cada um, né, totalmente individualizado, igual eu falei. E assim, você sempre começa a estudar coisas mais simples do que o que você já tá acostumado para você ficar fera no que é básico, até chegar no nível escolar que você deveria estar e até mesmo ultrapassar. Então, assim, é muito comum pessoas que fazem Kumon ultrapassarem rapidamente o conteúdo que eles estão aprendendo na escola e já irem aprender coisas mais avançadas, já irem naturalmente, organicamente subindo o seu nível de conhecimento. E também, além disso, como as aulas são individualizadas, logo no início você já recebe um material e uma previsão de quando que você vai concluir esse material, esse nível, já dá pra você se planejar direitinho. E, aliás, falando em orientadora ou orientador, eles têm um papel vital no Kumon, porque assim, quando eu fui fazer pela primeira vez a minha primeira aula, pra mim ia ser como uma escola, sabe? Como um curso, onde eu ia me sentar e algum professor ia me ensinar. Só que a primeira coisa que eu aprendi foi, não existe professor no Kumon, existem os orientadores, que são justamente pessoas que não estão lá pra te ensinar, pra te passar conteúdo nenhum. Eles estão lá pra te auxiliar, pra te passar os exercícios, porque você, ou justamente, você vai virar um autodidata, né? Você vai aprender tudo sozinho, você vai fazer tudo sozinho, justamente pra você criar essa capacidade e também pra você ter a disciplina, né? Se eu não fizer a minha parte, eu não vou estudar. Então, essa que é a importância. Você vai criando o hábito dos estudos. E é basicamente isso, sabe? Os orientadores, eles estão lá justamente pra isso. Eles observam a personalidade do aluno, como que ele resolve os materiais, quais coisas que ele precisa melhorar, quais coisas que ele tá saindo bem, pra assim garantir que todo o percurso vai sair corretamente, que o aluno realmente vai fazer tudo da melhor forma possível e que o aluno vai conseguir se desenvolver enquanto estiver usando o método Kumon. E a segunda pergunta, que é básica, todo mundo me pergunta quais matérias tem no Kumon, né? Porque muita gente acha que só tem matemática. O Kumon é famosíssimo pela matemática, mas não. O Kumon não tem só matemática, né? Na verdade, o Kumon oferece 4 matérias, que são o japonês, né? Afinal, é uma técnica japonesa, torna muito mais fácil aprender japonês usando o método Kumon. Inglês, que inclusive foi o que eu fiz quando eu fiz aulas no Kumon, eu fiz aulas de inglês. Adorei, fiz um vídeo sobre a experiência. Português e matemática, né? Que é uma das áreas mais famosas do Kumon, mas não é a única e são todas incríveis. E a terceira pergunta
pergunta, o terceiro fato é: o que é autodidatismo? Eu falei várias vezes que você se torna autodidata, que você desenvolve autonomia. O que é ser um autodidata, né? Basicamente, autodidatas são pessoas que aprendem sozinhos, coisas que ela não sabia antes, sem a ajuda de ninguém, sem ninguém necessariamente ensiná-la. E isso é muito importante porque uma pessoa que é autodidata, né, um aluno autodidata, desenvolve não só a independência, mas também desenvolve autoconfiança, né? Você se sente muito melhor, com uma autoestima muito melhor, você tem muito mais coragem realmente de encarar um conteúdo novo, você tem menos medo do desconhecido, você tem menos medo de não conseguir, às vezes, aprender alguma matéria, de ter alguma dificuldade, porque isso faz parte. Então, assim, os alunos autodidatas têm muito mais confiança em si mesmos, eles são muito mais independentes e eles também têm muito mais praticidade, né, pra aprender, porque eles não estão dependendo de ninguém. E também ajuda a desenvolver muito o raciocínio lógico, ter uma postura ativa, que são coisas assim, que não vão te ajudar só com a matemática, o português, o inglês, o japonês, mas com todas as áreas do conhecimento, sabe? É uma coisa que traz muitas habilidades que a gente precisa pra vida mesmo, sabe? Então, no Kumon, o aluno estuda lendo, escrevendo, resolvendo exercício, usando só o próprio conhecimento, sabe? Usando a própria habilidade mesmo. Agora, outro fato que, na verdade, é um mito que muita gente acha. Kumon é reforço escolar? Não, não é reforço escolar. Na verdade, ajuda muito na escola, né? Porque o aluno começa um nível antes, domina o básico pra alcançar a escola e depois evoluir. Mas, na real, não é um reforço escolar. É pra qualquer um que queira aprender. Pode, inclusive, entrar crianças que nem estão na escola no Kumon. Então, assim, ajuda muito, muito, muito na escola, né? Afinal, cria no aluno a capacidade de autodidatismo, né? Cria essa independência. Os pais que colocam os filhos no Kumon geralmente percebem uma melhora muito grande, não só nas notas, né? Mas também nos hábitos de estudo mesmo, né? Porque, como eu falei, você depende unicamente de você. Então, você cria realmente o hábito de escrever, né? No Kumon, quando eu fiz, eu ganhei exercício pra fazer todos os dias, até os finais de semana. Por quê? Porque estudar é um hábito diário, né? Então, eles prezam muito que o aluno crie a capacidade de ele mesmo ter essa disciplina de estudos. Então, sim, ajuda muito na escola, mas não, a função do Kumon não é ser um reforço escolar. Inclusive, qualquer um pode fazer Kumon estando ou não na escola. E também, outro fato, já que eu falei que mesmo gente que não está na escola pode fazer Kumon, outra pergunta que me fazem muito é: Kumon é só para crianças? Não, qualquer um, em qualquer idade pode fazer Kumon. Mesmo crianças novinhas até adolescentes, jovens, adultos, qualquer um que tenha interesse em aprender e em criar essas capacidades, essas habilidades para a vida, pode ir pro Kumon. É independente da faixa etária, é independente de estar fazendo escola ou não, independente de qualquer coisa, você pode sim fazer Kumon. Mas uma dica é: quanto antes a criança ou adolescente começar, vai ser melhor, né? Mas independente da idade, todo mundo que entra no Kumon começa fazendo exercícios, começa aprendendo coisas inferiores às coisas que a gente já sabe, né? Então, eu, por exemplo, eu fiz um teste, eles perceberam que eu tenho um inglês bom, mas mesmo assim eu comecei fazendo exercícios bem básicos. Então, todo mundo sempre começa com um passo atrás, aí sim, dominar o básico, alcançar o nível que você já tinha, né? Que você já está, e aí sim a gente começa a evoluir. Então, assim, é um processo incrível que qualquer um pode fazer, não só crianças, mas quanto antes você começar, melhor. E outra pergunta, né? Já que eu falei do curso de inglês que eu fiz, muita gente pergunta como que é a metodologia para o ensino de inglês. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu já fiz só falando sobre a minha experiência com o curso de inglês, explicando tudo, como que funciona e, spoiler, é incrível. Vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem. A sétima pergunta é: se o Kumon ajuda a estudar? E a resposta, gente, é óbvia, né? Claro que ajuda sim. Obviamente o Kumon não substitui a escola, né? Não substitui o ensino formal que a gente tem, mas ele ajuda demais. Ele é realmente um enriquecimento muito grande e é algo que, como eu falei, vai te ajudar demais na escola e nas suas atividades diárias. Porque assim, não só fortalece o que você já viu na escola, né? O que você vê na escola, mas também já complementa. Então, assim, é incrível. Além disso, quanto mais tempo a gente passa estudando, mais a gente desenvolve, né? Autodidatismo, conhecimento, a disciplina e tudo mais. Então, não substitui a escola, mas o Kumon ajuda muito, muito, muito a estudar. E, obviamente, né? O Kumon respeita o ritmo de cada aluno e acredita que qualquer um pode evoluir, pode melhorar. Que a metodologia, né? É capaz de desenvolver todo e qualquer tipo de estudante. A oitava pergunta é: quais são os principais benefícios para quem faz Kumon? Na minha opinião, é o autodidatismo, né? Porque assim, Kumon acredita que qualquer um, qualquer pessoa, qualquer tipo de gente pode desenvolver o autodidatismo desde que tenha o ambiente favorável a isso. E eu acho que é uma capacidade incrível de se ter, sabe? Pra mim é uma coisa muito enriquecedora. Mas assim, junto com o autodidatismo também vem muitos outros benefícios, né? Você cria uma organização muito grande, você se torna uma pessoa muito mais organizada, centrada nos estudos. Você, com o autodidatismo, aprende
muito mais coisa, então você ganha muito mais conhecimento. Você também gera uma disciplina muito grande, né? Porque você cria o hábito realmente de estudar todos os dias, deixa de ser uma coisa tão cansativa pra você, além da autoconfiança, que pra mim foi um negócio assim que realmente mudou totalmente a minha visão, né? Porque se antes eu tinha muito medo de aprender coisas novas, né? Já com medo de fracassar, de não conseguir, de ter dificuldade, hoje eu tenho muito mais confiança de que eu vou conseguir aprender um novo assunto, que eu vou conseguir aprender um novo conteúdo, porque eu tenho essa capacidade, sabe? Porque eu já aprendi muita coisa sozinha e agora eu consigo continuar. Então, assim, a gente cria postura ativa, disciplina, autoconfiança, autodidatismo, então são muitos benefícios, né? A nona pergunta é: me interessei pelo Kumon, tem na minha cidade? Então, eu tenho uma boa notícia pra você. No Brasil, atualmente existem mais de 1.400 unidades do Kumon em mais de 550 cidades. Então, sim, provavelmente tem um Kumon perto de você. E você pode procurar pelo site da Kumon ou pelo link que eu vou deixar aqui embaixo a unidade que fica mais perto da sua casa. Então, você já pode procurar a unidade que tem perto, marcar o seu teste de nivelamento, conversar com os orientadores e aprender tudo que você precisa. E a última pergunta é sobre dinheiro, né, gente? Porque é um investimento e a pergunta é: paga matrícula, paga material didático, como que funciona? Então, tem uma notícia maravilhosa. Primeiramente, o material didático não é pago, obrigado Deus. E a segunda notícia incrível é: eu estou fazendo esse vídeo justamente porque até o dia 20 de setembro, vocês anotem no calendário, não está tendo taxa de matrícula no Kumon. Então, se você quiser entrar no Kumon, você não vai pagar mais a taxa de matrícula e o material didático também não. Então, vocês têm que aproveitar, anotem no calendário, até o dia 20 de setembro. Corra para a unidade mais próxima de você e já marca o seu teste de nível. E essas foram as perguntas que eu respondi nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou grande fã do método Kumon, sou grande fã da empresa, de todas as pessoas que trabalham lá, os orientadores, o material. Eu genuinamente gosto muito, muito, muito. Foi realmente uma coisa que mudou muito a minha visão sobre os estudos. E também, né, já que você chegou ao final desse vídeo, caso você ainda tenha mais uma dúvida, eu vou convidar vocês para assistirem o último vídeo que eu fiz sobre Kumon, contando a minha experiência com a metodologia do ensino de inglês do Kumon, né, que eu fiz durante um tempo e eu adorei. E deixem nos comentários o que vocês acham, alunos que já fazem Kumon. Escrevam o que vocês acham, se vocês gostam, se vocês não gostam, o que vocês acham de mais interessante. E também, se você se interessou, dê uma piatinha nesse vídeo, compartilhe ele com seus amigos e, obviamente, se inscreva no canal. Muito obrigada pela paciência, um beijo até o próximo vídeo